Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu espero que por aí esteja tudo bem e hoje a gente vai tratar de pauta séria. Pois é, eu já falei algumas vezes, mas se você ainda não sabe, eu sou professora e hoje eu quero conversar com vocês a respeito dessa questão da proibição dos celulares nas escolas. Esse é um assunto sério de verdade e por isso eu quis vir aqui me posicionar e a gente conversar um pouco a respeito de tudo isso que está acontecendo. Agora em janeiro, o presidente Lula sancionou uma lei falando da proibição do celular dentro da escola. O celular está proibido durante todo o período da sala de aula e intervalos, né? Intervalos entre uma aula e outra e o recreio. Bom, como que você se sente com isso? Você que está daí do outro lado, que ainda está indo para a escola, o que você pensa a respeito disso? Eu quero ver alguns vídeos, saber a opinião de outras pessoas, colocar a minha também aqui e a gente conversar um pouco a respeito disso, que é uma pauta muito séria e que de verdade muda a vida da gente. Então eu separei alguns videozinhos para a gente ver. Quem me acompanha sabe que eu amo a Andressa, então o primeiro vídeo que eu selecionei aqui é dela. Vamos assistir esse vídeo. Começou em São Paulo, mas eu acho que vai se estender para o país todo. Talvez no dia 13 o Lula vai sancionar a PL que proíbe o uso de aparelho telefônico de celulares nas escolas. Lula sanciona a lei para restringir o uso de celulares nas escolas, sim. Agora é federal, é nacional. Tá vendo? É por isso que eu falo, sempre acompanhe o conteúdo de Dona Andressa Query, porque além de fazer previsões muito que boas, né, ela traz análises muito interessantes. Só que dessa vez, gente, eu de verdade não tenho uma opinião formada, porque eu, sinceramente, me encontro um pouco dividida. Por um lado, existe uma Andressa que pensa da seguinte forma: porra, Lula, tu me sanciona uma lei de um deputado federal do MDB do Rio Grande do Sul, uma quinquilharia véia dessa, sabe, apoiando, sancionando PLs trazidas por esse povo da direita bolsonarista, que é uma galera arcaica, conservadora, que detesta o jovem, que detesta a criança, salvo os jovens quando eles estão alinhados com o mesmo discurso conservador deles, tá? Mas no final das contas, realmente, odeia jovem, odeia criança, odeia qualquer minoria que temos aí neste país. E, né, ao invés de estudar-se maneiras de que não se proíba, mas que se incentive o uso consciente e pedagógico do dispositivo eletrônico, do celular, né, aí vai no lance do radicalismo, porque a gente sabe, criança criada por pais conservadores que proíbe, cresce adultos inseguros, cheios de traumas. Tá, é claro que eu trouxe um pouquinho de uma falsa equivalência, mas é dentro daquele discurso de quanto mais se reprime, mais se proíbe, ao invés de trazer uma conscientização, o uso consciente, pior as coisas ficam. Porque, porra, velho, vocês querem mesmo bater de frente com adolescente? Quer proibir coisa de adolescente, gente? A fase dessa molecada, que é uma galera que, oh, meu Deus, não vou entrar tanto em detalhes, sabe? Não é que, ai, vai deixar fazer o que quer, vai ceder. Mas eu penso dessa maneira. Eu acho que poderia se fazer uma política dentro das escolas em que o dispositivo celular poderia ser um aliado e não antagonista. Até porque com isso a gente acaba novamente entrando dentro daquela comparação de escola a presídio. Porque as escolas públicas hoje em dia eu realmente posso fazer uma análise e chegar à conclusão que realmente se parecem muito com o presídio. Eu tenho que parar aqui, porque assim, cara, eu acho tão ruim, não tem outra palavra, eu acho tão ruim essa fala de dizer que a escola se parece com um presídio, sabe? São dois problemas graves. É o problema grave de não se conhecer a escola e o outro de não se conhecer o presídio. Escola não é presídio. Escola nunca foi presídio, escola nunca vai ser presídio. A maior parte dos profissionais pedagógicos, sejam eles professores, diretores, os gestores da escola, a tia da cantina, todos nós que estamos lá dentro,
A gente está lá dentro para fazer daquele espaço o nosso melhor. É claro que a gente tem professor que está ali de saco cheio e que não se empenha e que dá uma aula bem fraca para os meninos, né? Mas de modo geral, a gente sai da universidade, a gente vai para a sala de aula. Primeiro que muito do que a universidade ensina para a gente não é a sala de aula. E a gente vai para a sala de aula e tem que lidar com 20, 30, 40 realidades diferentes. Isso é a vida do professor. A gente lida com 40 realidades diferentes. Dentro de uma sala, a gente não tem só uma sala, nós temos muitas salas. Cada menino, cada aluno, eu falo menino, gente, no sentido de afeto, tá? Porque eu sempre falei assim, os meus meninos. Então, assim, cada aluno, ele é um universo que a gente trabalha. Ele é um universo pedagógico, ele é um universo emocional, ele é um universo em tantos e tantos aspectos que dizer que a escola parece com um presídio é uma fala tão dolorida para quem é professor, sabe? É uma fala que machuca, que realmente machuca. Eu digo isso em nome de milhões de professores que realmente vão para a sala de aula acreditando que estão fazendo o seu melhor. Aí a Andressa, ela vem e fala também sobre a questão da política. Então, que o presidente está colocando em voga uma lei de um deputado que está ali de centro-direita, que acho que ela, se não me engano, ela falou MBL. Eu tenho que dizer para vocês que essa questão toda de problematizar enfaticamente o não uso do celular dentro da sala de aula está sendo uma pauta totalmente tomada pela extrema-direita. Totalmente. Depois, quando a gente for ver mais para frente, então tem uma petição, né, que o professor Luiz fez. É justo, né, gente? Ele achou que deveria ser feito, qualquer pessoa pode fazer uma petição, ele fez uma. Sobre ele eu vou falar daqui mais um pouco, mas o que eu quero dizer é que são milhões de comentários nessa petição chamando por políticos populares da extrema-direita. Então, se a gente não entende o que está acontecendo, o discurso se alinha mais e mais e mais e se afasta muito dessa educação que a gente espera para o Brasil, dessa educação de qualidade, dessa educação que de fato pensa no aluno, sabe? Deixa eu ouvir mais um pouco do que a Vanessa tem para dizer, do que a Andressa tem para dizer. Por outro lado, existe uma Andressa que também se preocupa com a atenção dos alunos. A gente acaba se dispersando, utilizando ali o celular, entendeu? É uma ferramenta que traz uma certa dispersão às redes sociais e isso no ambiente escolar não é muito saudável. Acredito que não existe uma ponderação e sim uma imposição, né? Mas é foda pra caramba. E aí vamos ver como as coisas vão se seguir. Porque eu lembro do meu tempo de escola e as pessoas da minha geração, porque eu tenho 30 anos, a gente pegou esse período, né, da transição do começo do uso da internet no Brasil até os tempos atuais. Então, bem no iniciozinho, a gente ia com aquele celularzinho Sony Ericsson, né, aquele que tocava uma musiquinha, uma rádio e tal, botava uma MC Marcelli, compartilhava ali via Bluetooth o vídeo da Havaiana de pau. Mas não era o celular que atrapalhava uma aula. Às vezes era aquele aluno bagunceiro que não calava a porra da boca. Falta da didática dos professores em realmente trazer uma aula mais atrativa, né? Que fizesse a gente realmente se interessar. Porque eles queriam que a gente ficasse sentado na carteira, olhando pra porra do quadro, de bico calado, assim, parecendo soldadinhos. Parecendo, né, encarceradinhos. Sem, né, expressar opinião. Porque quando você expressava opinião ou a perguntava mais de uma vez, aí o professor se estressava, entendeu? E não explicava novamente a matéria e ficava uma coisa completamente horrorosa. E a gente pode até ver, inclusive, isso refletindo nas estatísticas, né, de evasão de escola. Mas enfim, eu não vou entrar tanto nessa seara. Eu ainda questiono como que essa PL foi sancionada pelo presidente. Como que o Lula me faz uma porra dessa? Bom,
Ela falou também aqui a respeito da questão da concentração, né, dos meninos e de quanto vem sendo cada dia mais difícil para os meninos se manterem concentrados na sala de aula. E ela tem razão quando ela fala que muitas das vezes o professor quer dar uma aula que é maçante, uma aula que é chata, uma aula que ninguém vai querer participar, ninguém está prestando atenção naquilo ali, e o professor quer porque quer que o aluno fique caladinho, formato de estátua. Eu me reservo ao direito e à felicidade de dizer que eu nunca pensei a escola nesse padrão. Então, a gente sempre pensou a escola num formato em que fosse participativo, naquela lógica em que enquanto eu ensino, eu também aprendo. Então, os meus alunos, a gente sempre tentou chegar em um acordo, em um consenso. Quando eu saí da faculdade, o celular já era uma coisa real nas salas de aula. Não tanto na escola pública, mas já era muito comum na escola particular. Eu trabalhei nas duas. E assim, realmente, hoje eu estava conversando sobre isso com meu filho e ele me disse o seguinte: mas mãe, quem quer se distrair, se distrai até com a folha que balança lá fora. Não é uma mentira, é uma realidade. Quanto a isso, ao que eu penso que era muito importante que os nossos governantes olhassem de fato com carinho, é sobre a questão da reciclagem dos professores. Os professores, eles são colocados na sala de aula e nunca mais é feito nenhum tipo de trabalho de atualização desses professores. No tempo que eu estou na sala de aula, eu acompanhei o processo de inserção dos meninos que estavam naquelas famigeradas e as horrorosas salas especiais, segregavam os alunos. Então, passar esses meninos para dentro das salas de aulas convencionais, a maneira que os adolescentes, eu trabalho muito mais com adolescentes do que com crianças. Então, a maneira que esses adolescentes lidam com as pessoas dentro das suas deficiências, das suas dificuldades, é maravilhoso de ver, de entender e de aprender também, sabe? Mas é muito complicado dizer que foi um erro essa questão dessa proibição. Eu acho que existem alguns exageros, mas vamos continuar. Dando uma olhada aqui, essa garota aqui, essa menina. Quero ouvir a opinião dela, porque ela é uma adolescente. Quero saber o que ela pensa a respeito do que está acontecendo. Não, o professor Luiz não vai salvar você. Não, o professor Luiz não foi demitido. Não, a petição que ele fez não vai pra frente. Não, o governo não vai revogar a porra do bagulho do celular. Não vai, não vai. Essa petição não vai pra frente exatamente pelo fato de só ter criança assinando. Se tem, 200 maiores de idade assinando isso, porra, é lucro. Se o professor Luiz é um professor concursado, ele ainda vai trabalhar esse ano, gente. Se ele é um professor concursado do governo, saiba que eles vão alocar ele pra alguma escola. Seja uma escola na puta que pariu da casa dele, ou uma escola do lado da casa dele. Ai, mas ele tá sendo processado. Gente, processado por quem? Pelo governo? O governo vai processar o cara porque o cara tava dando informação pro estudante? O governo tem mais o que fazer, o governo tem mais quem roubar. Muitos dos alunos que viram ele tentando dar uma luz no fim do túnel, acompanharam ele, cara, bater em cima das pessoas, porque o cara era a única pessoa que vocês tinham pra recorrer. Ele era a única pessoa que podia tentar fazer algo por vocês e tava ali. Só que ele tava surfando completamente no hype disso. Ele não fez 1, 2, 3, 4, 5 vídeos sobre. Concordo. Ele fez, cara, uns 8, uns 9 vídeos sobre. Tudo bem, eu concordo completamente com vocês. Não vai ser tirar o celular do aluno que vai resolver o déficit de atenção, o problema com matemática, o problema com português, o problema com os professores, o bullying em sala de aula. Não vai ser isso que vai resolver. É moleque do 6º ano falando o que é ele como ministro da educação? Gente, que... Eu entendo o quão desesperador deve ser você que tem ansiedade social ser forçado, praticamente, a ter relação social com outras pessoas. Você olharem na sua cara e falarem: ai, nossa, você tem ansiedade social, que pena. Vai lá falar com os outros. Eu sei o quanto isso deve ser completamente desesperador, mas adivinha, hoje é seu primeiro dia de aula e você não pode levar o celular pra escola. Eu sei que é aquele velho: ai, é melhor tentar algo do que não tentar nada. Só que não vai dar em nada. Não vai. E
não tem muito o que fazer sobre isso. Porque o governo não vai dar atrás com essa porra desse bagulho e não vai ser o professor Luiz que vai salvar a vida de você. Gente, o cara ele deve ter ganhado mais de um salário mínimo com 3 vídeos daquele que ele fez. Se vocês estão com tanta dor assim por ele ter perdido o emprego, evite outro professor influencer perder o emprego e lê. Lê. Porque literalmente tá lá na PL que você pode levar o celular e usar em caso de emergência. Ou se o professor liberar. Da mesma forma que sempre causaram um problema sobre você poder ou não ir no banheiro durante as aulas, vocês podem fazer essa mesma merda com essa PL. É simples. Então, assim, se for chorar, manda áudio. É o seguinte, né, gente? É muito importante que vocês entendam isso. Em momento nenhum, a lei está dizendo que em caso de emergência você não vai poder utilizar o seu celular. Até porque isso não tem lógica nenhuma. Tô sabendo que tem escola que colocou detector de metal. Tô sabendo que tem escola que tá pedindo para os meninos entregarem o celular. Tô sabendo de tudo isso. Isso não é necessário, tá? Isso nem é aceitável, tá bom? A questão de você não usar o celular não quer dizer que você tem que entregar o seu aparelho para ninguém. Você não tem que entregar seu aparelho para ninguém. Você vai deixar ele dentro da mochila. E aí é que tá a maturidade do rolê, né, gente? Porque aí você vai deixar ele dentro da mochila, você vai conseguir não mexer nele? Eu espero muito que você consiga, tá? Porque essa é a proposta. Não é função do Estado querer te tirar um bem que é seu e colocar sob poder dele, já que o professor ali, nas escolas públicas, ele é a representação do Estado. Não é isso. Seu celular tá ali para você, em caso de urgências, emergências ou sobre a liberação do professor, você poder utilizar. Não precisa entregar o seu celular para a professora, não precisa deixar o seu celular em casa, não precisa de nada disso. Você só não vai poder usar ele na sala de aula realmente. Essa menina fala um negócio muito certo, que tem um monte de gente assinando essa petição, uma petição que tem mais de 1 milhão de assinaturas, porém assinaturas de crianças. E aí essas assinaturas não têm uma validade legal. Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que entender como que as coisas funcionam, gente. Não é só dizer isso. Eu vi no vídeo anterior um comentário em que a pessoa falava assim, isso também vai valer para os professores, porque tem professor que passa a matéria rapidinha no quadro e já quer ir mexer no celular. Gente, professor nem tem que mexer em celular, né? Pelo amor de Deus. Se eu tenho que falar isso para professor não tem que mexer em celular. A lei é para os alunos, porque a gente subentende que os professores saibam que, enquanto eles estão ali dando aula, ele não tem que estar mexendo no celularzinho dele. Apenas para estudar, para pesquisar, até porque a escola deveria dar acesso, né? Tipo assim, ter um lugar para isso, se eles passam atividades que os alunos têm que fazer pesquisa. E o celular, ele é usado para quê? Para ser uma fonte de distração, para conversar, usar rede social, gravar, né? Então, eu realmente não acho que o celular é útil na escola. Como mãe, que tem uma filha nessa época de tecnologia, eu fico meio de pai, se eu precisar falar com ela, se acontecer alguma coisa. Só que a gente tem que lembrar que desde sempre, antes, não tinha celular. A gente liga na escola, se o filho precisa falar com a gente, ele também vai usar a escola. Então, eu realmente acho que é mais uma questão de se acostumar novamente ao fato de que não usa o celular na escola. Vamos ver como vai ser. Eu sei que os jovens e os adolescentes estão muito bravos com isso, vão chiar muito. Vamos ver se vai ser cumprido, se vai ter uma fiscalização em relação a isso. É tudo muito novo pra gente falar. Então, assim, não é nem sobre concordar ou não. Eu realmente acho que o celular ele mais prejudica do que ajuda na escola, sabe? Quem é professor, por favor, pode comentar a respeito, porque tá lá no front pra dizer como é lidar com alunos que estão no celular na sala de aula, sabe? Ela compete diariamente, constantemente com o smartphone. E em alguns momentos é uma competição bastante injusta, porque através da tela do celular nós temos acesso a inúmeras coisas que podem ser muito mais interessantes
Bom, essa moça é uma psiquiatra. Nas escolas. A partir desse ano, eu como psiquiatra vou te explicar o porquê que eu concordo com essa normativa. Não é de agora que a gente sabe que a nossa atenção, ela compete diariamente, constantemente com o smartphone. E em alguns momentos é uma competição bastante injusta, que através da tela do celular nós temos acesso a inúmeras coisas que podem ser muito mais interessantes do que de fato que nós estamos vivendo na nossa realidade. Então, se até pra gente que somos adultos, que temos nosso córtex pré-frontal, que é o que ajuda a gente a tomar decisões racionais, temos esse tipo de atitude na prática, imagina crianças e adolescentes na escola. A gente sabe que só o fato do celular estar junto com a pessoa ou em cima da mesa no campo de visão já é o suficiente para desviar a atenção daquilo que ela deveria estar prestando atenção. Mas além disso, tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção: socialização. Infância, adolescência é momento de socializar, interagir, de brincar, se frustrar com a interação com os demais e aprendendo a dialogar e lidar com as emoções referentes ao relacionamento interpessoal. O celular é uma fuga para isso. Não é à toa que os níveis de ansiedade e depressão nessas faixas etárias têm crescido, porque crianças e adolescentes estão deixando de aprender habilidades que são extremamente importantes para o funcionamento saudável da mente delas. Uma pena que a gente precisa ser obrigado a fazer alguma coisa que nós deveríamos ter feito simplesmente por entender que precisava. Como uma lei, ela vem aí para suprir uma demanda que já era urgente na nossa população. Bom, gente, a demanda urgente, ela é uma demanda dos professores, sim, porque é extremamente cansativo você chegar numa sala de aula para dar aula e ter que competir com um celular que vai liberar sua dopamina e que vai te fazer querer muito mais estar com ele do que comigo durante esse processo de sala de aula. Então, é muito cansativo. Se eu sou a favor da proibição, sou a favor da proibição, sim. Mas se eu acho que precisava ser exatamente desse modo, eu acho que não. Eu acho que poderia liberar para os meninos durante o horário de intervalo, podia ter uma conversa ali com os professores. Eu, por exemplo, quando eu estou dando aula, eu tinha uma dinâmica muito legal com os meus alunos. Eu dava a minha aula e sempre colocava para eles: gente, se a gente conseguir fazer a aula tranquilo, se a gente tiver um bom aproveitamento, então eu vou deixar um pouquinho de tempo para vocês poderem usar o celular de vocês ou para vocês colocarem aqui algum vídeo que seja legal para todo mundo ver. Isso numa escola particular que eu trabalhava e que a gente tinha mídia, né? Porque escola pública é um pouquinho mais complicada, às vezes você não tem a mídia ali para você poder usar esse recurso. Mas de todo modo eu sempre combinava com eles que a aula fluindo, eu faria isso. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Seria maravilhoso se a gente pudesse só conversar com vocês que são os nossos alunos, e vocês fizessem aquilo que a gente pede, mas não é assim que acontece. Então, talvez a lei sofra alguma alteração, não sei. Nós vimos mãe, nós vimos professor, nós vimos adolescentes. E eu deixo aqui o meu relato também para vocês, do que eu penso, como é que eu acredito. De todo modo, eu quero que vocês lembrem sempre que a gente, dentro da sala de aula, o nosso maior desejo é conseguir passar conhecimento para vocês e receber o conhecimento de vocês também de volta, tá bom? Pelo amor de Deus, gente, não vai para a escola se sentindo numa penitenciária, não. A gente tá ali para garantir o futuro de vocês de uma maneira leve, de uma maneira feliz. E se algum parlamentar tiver acesso a esse vídeo, fica o meu pedido enquanto professora de repensar os padrões e de pensar que a gente também precisa de cursos de atualização, que seria muito bom para a gente. O vídeo de hoje é isso. Falei para vocês que era uma pauta séria, não tem muita graça e tudo, mas acho que é algo que a gente precisava muito de conversar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, dá o like, compartilha, deixa aqui o seu comentário do que você acha disso. Você acha que foi uma burrada do Lula ou você acha que foi um grande acerto? Aquilo que você acredita que pode ser melhorado dentro da educação. É assim que a gente vai construir uma escola que de fato seja para todos, tá bom? Um grande beijo, vocês fiquem todos muito bem e vamos que vamos. Simbora, meu povo. Tchau!